Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto como se já o tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se as circunstâncias permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. É uma mensagem da Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Vamos fazer nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo e companheiro de todas as horas, benfeitores espirituais presentes aqui conosco, nós agradecemos muito a oportunidade desta reunião da noite. Agradecemos, Jesus, por estarmos aqui procurando aprender mais os teus ensinamentos através da doutrina espírita. Agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos recebidas no dia de hoje, por todos os desafios vencidos. E sabemos, Jesus, que esses desafios são para nos alertar, para nos mostrar o que precisamos aprender. Assim, Jesus, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos dado, percebendo aqui conosco esses amigos espirituais nos envolvendo. Nós pedimos, Jesus, que envolva todos nós de atenção, que a nossa mente esteja voltada para a mensagem dessa noite, para podermos aprender mais. Muito obrigada por tudo, Jesus, por nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso corpo perfeito e mente perfeita. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. Iniciamos, então, a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, os que já são os nossos frequentadores habituais, os nossos ouvintes da Rádio Evoluir que estão ligados conosco. Sejam também abraçados por todos nós. Hoje nós vamos, então, ter conosco o Falcone, que trará a mensagem da noite para nós. Com ele, o nosso carinho, nossa atenção. Teste. Prezadas irmãs, pode abaixar o volume. Prezados irmãos, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Saudamos também os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, lá com o nosso José Aparecido, lá do estado de São Paulo. E hoje nós estamos sendo presenteados com 2 casais que já foram trabalhadores da FEAC e fugiram pelo mundo. E estão de volta hoje. Nacional, Rogério e Margarete. Cadê eles? Cadê? Aqui. De onde? Onde o Judas perdeu as botas. Onde? Hein? Canaã dos Carajás. E agora um casal de onde Judas perdeu as meias. O Pedro e a Anelisa estão lá atrás, de Dubai. Não é isso? Do outro lado do planeta Terra. Sejam bem-vindos 4, sejam bem-vindos todos que já são habituês dos nossos encontros de segunda-feira. Muito bem, nós estamos desenvolvendo... Será que vai ter que apagar mais fartos? Nós estamos aqui com um projetor substituto. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos em cima do livro Agenda Cristã. Não é isso? Este livro que teve a sua primeira edição com essa capa, atualmente, a penúltima é essa que está aqui, já tem uma outra capa elaborada. Nós vamos trabalhar dando sequência a uma série de atividades que já desenvolvemos. Lembrando a todos que a nossa web Rádio Evoluir está 24 horas no ar. A Anelisa, com companheiros lá do Grupo Espírita de Dubai, tem um programa que acontece 2 vezes na semana, que com base no livro Convites da Vida. Não é isso? Toda semana tem um programa novo, ela grava lá do outro lado do planeta, manda e está participando da nossa jornada. Pega no seu computador, no seu tablet, no iPod, quem pode, quem não pode, não é isso?
E também, quem tiver aquela televisão de Marajá, lá de Sheik, né? Tem umas televisões hoje que só falta falar, faz tudo. Não pega na rádio. Falcone, é AM ou FM? Tem gente que ainda pergunta isso aqui dentro da FEAC. É web rádio. Para montar uma estação de rádio hoje AM ou FM, 1 milhão e meio no mínimo. Mais manutenção de torre, cabeamento, taxas e uma série de políticas, para não falar politicagem, para poder manter no ar. É um desafio. Além disso que está aqui nessa barra de ferramenta, foi colocado mais um ícone aqui, só que eu não tive tempo de atualizar. Suicídio. Estão sendo gravados uma série de vinhetas. Atenção, a maior oportunidade é você estar vivo e encarnado. Mas se você, por algum motivo, estiver pensando em autodestruição, ou conheça alguém que esteja, clique no site da Web Rádio Evoluir e 24 horas no ar. Vai clicar ali, ou num outro botão verde que está aqui embaixo. A pessoa vai abrir um banco de dados de textos, áudios e vídeos falando sobre os efeitos inconvenientes do suicídio. Muito bem. Para pegar no telefone, nós temos 4 botões aqui. Basta você clicar num deles, de acordo com o seu equipamento, você vai ter todo o material à sua disposição. Nós estamos com 8 jornais CARI, Clube de Amigos da Rádio Evoluir. E você pode participar dessa experiência. Se você quiser mandar para pessoas que não estão ao alcance do jornal impresso, os jornais estão sendo colocados aqui com 2 versões. Uma em PDF que você pode imprimir na sua impressora e ler no papel. Aconselho papel de rascunho, vamos reciclar. E outra nesse sistema que você clica com o mouse ali e passa a folha e a folha abre. E você lê como se tivesse com o jornal na mão. 24 horas no ar. E também, se você quiser ampliar os seus conhecimentos sobre o livro O Céu e o Inferno, todas sextas-feiras, 11 horas e 40 minutos, na TV Nova Luz, nós estamos estudando www.tvnovaluz.com, o tema Justiça Divina, com base no livro Céu e Inferno. E ainda as entrevistas com a Yasmin, todo o trabalho está aqui, Armando Falcone falando sobre o trabalho lá na TV Nova Luz. Muito bem, vamos então ao nosso trabalho. O SOS Prece está à sua disposição. Desliga o celular, eu não desliguei o meu, ainda bem que eu... Aquilo ali não é só para vocês, não é para mim também. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Pronto, se tocar é sinal de bissessão. Bi 2. Tem um obsediado aqui que esqueceu de desligar o telefone. E outro que está ligando de fora para ver se você esqueceu. Então é bissessão, não é obsessão, não. Qual a nossa opção religiosa? Espiritismo. Né? Muito bem. Qual o ambiente onde nós estamos? Num centro espírita. Assim, se nós perguntarmos o que é a verdade? Onde está escrita a verdade? Todos os estudos estão começando com estes mesmos slides. Se perguntarmos para um budista onde está escrita a verdade, ele vai dizer nas suras de Buda ou nas sutras de Buda. Se perguntarmos para um muçulmano, vai dizer no Alcorão. Se perguntarmos para um taoísta, no Tao Te Ching. Se perguntarmos para uma pessoa protestante do ramo pentecostal, vai dizer na Bíblia. Se perguntarmos para um católico onde está escrita a verdade, ele vai responder na Bíblia e na tradição oral da Igreja de Roma. Allan Kardec perguntou, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam na consciência. Na sua cabeça, na sua consciência, está escrito a lei do bem e do mal. Quando você faz alguma coisa certa, seu melhor amigo, que está dentro de você mesmo, diz, muito bem, repete. Quando você faz alguma coisa diferente de certa, seu pior inimigo diz assim, haha, estou vendo, hein? Olha a criança, vai fazer alguma coisa que não deve. Olha para um lado, olha para o outro e depois leva a mão. A criança interior de nós age dessa maneira. Então nós temos que pensar. Allan Kardec pergunta, onde está escrito? Na consciência. Nós sabemos quando estamos, como se diz no mundo lá fora, pisando na bola. Por quê?
Está na nossa consciência. Para aumentar a nossa consciência, a 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, na livraria da Viúva Danty, foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E a partir daí, o professor Leon Hippolyte Denisard Rivail lança uma série de outros livros para explicar o primeiro. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Uma delas vai ser explicada no Livro dos Médiuns, a outra na Gênesis, no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. E todo mundo, se já leu, deve reler, se já releu, deve estudar o que é o Espiritismo. É o primeiro livro para a gente dar para quem está entrando na doutrina espírita. Aqui nós temos o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno. Aqui nós temos o mapa do tesouro. Para aqueles que já estamos num padrão de termos o Espiritismo como nossa opção religiosa, há necessidade de conhecer isso. O Pedro é comandante de uma das companhias mais famosas do planeta Terra atualmente. Ele passa por avaliação semestral, trimestral, quadrimestral, de acordo com a faixa etária dele. A última vez que eu estive em Dubai, tinha um piloto lá do grupo que não estava voando. E eles comentando que ele não estava voando, estava de quarentena, e eu, muito metido a besta, perguntei por quê? Porque no último exame, o abdômen dele deu 2 centímetros acima do ideal para a altura e para o índice de massa corporal dele, o IMC dele. Deu 2 centímetros acima. E a companhia colocou o cara de quarentena até que ele desse conta daquele excesso. Alguém vai falar, mas para um 777 faz diferença 2 centímetros de barriga? Não, não é o problema do peso que possa estar gerando isso, mas é da qualidade de saúde do comandante. Porque são quantas vidas no comando? E a sua vida? Como é que anda seu IMC? Que é isso, Falcone? É isso? Como é que anda seu colesterol, seu triglicerídeos, seu ácido úrico? Como é que anda sua taxa de açúcar? Não é isso? Qual foi a última vez que você fez um hemograma? Vai responder que nem Maria Fumaça de antigamente. Ih, tem tanto tempo que eu não sei quando. Se você não cuida do corpo que vê, como é que vai cuidar do espírito que não vê? Se não credes naquilo que vedes, diz o mestre, como creiais naquilo que está invisível aos olhos? Mas a raposa disse ao Pequeno Príncipe, lá no Pequeno Príncipe, com o nosso amigo francês. O essencial é invisível aos olhos. Qual foi a última vez que você fez um check-up espiritual, querida? Mediu seu hemograma, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico? Fez uma autoavaliação. Com quem, Falcone? Com quem? Com quem? Com a consciência. Né? Eu, hein? Mexer com essas coisas dá um problema danado. Pois é, você que sabe. Assim, a Agenda Cristã, o livro mais fino de André Luiz. As mensagens mais curtas. E nesse livro, nós vamos tomar consciência de que ações certas em momentos certos, resultados certos. Agora, cuidado. Por quê? Emmanuel vai nos dizer, em Pedro Leopoldo, no dia 18 de junho de 1947, através de 50 lições telegramas. Eu já comentei aqui nos estudos anteriores, que ainda ontem, né, na minha adolescência, diga-se de passagem, coisa que tem pouco tempo, telegrama era mandado por palavra, cobrado por palavras. Então, se você tinha alguma pessoa amiga que ia casar, era assim: parabéns, enlace matrimonial, abraços, família Falcone. Porque quanto mais sucinto, o telegrama ficava mais ecológico. Hoje não, tem um número de palavras. Se você usar 2 ou preencher a folha toda, o preço é o mesmo. Naquela época era código Morse. Código Morse. Então tinha que ter algum telegrafista específico. Nas 50 mensagens, nós vamos ver que elas estão colocadas aí. 50 mensagens. Mateus Fernandes Fraga, quando encarnado, me deu esse livro para ler. E quando eu devolvi o livro na outra semana, ele falou, o que você achou? Falei, achei excelente. Muito bom. Qual a lição que mais te tocou? E eu disse para ele, é de número 5. Medicamentos evangélicos. Eu estava na casa dos meus 18, 19 anos. Ele virou para mim, que o mentor espiritual da FEA, que eu trabalhei com ele encarnado nos primeiros 8 anos
das minhas atividades mediúnicas. Dos 15 aos 23 anos, ele foi o meu orientador nessa encarnação, não como espírito encarnado, como alma. Allan Kardec coloca, você é um espírito, mas a partir do momento em que você veste um corpo de carne, apenas para ficar didático, você é chamado de alma. Se o seu bisavô estiver do seu lado, seu Manuel, nós vamos referir, seu Manuel, espírito. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Engasgou, esqueceu. E olha que a cor do cabelo não era dessas coisas tão difícil. Como é que é o nome dela? A Gabriela. Tem uma filha que chama Gabriela. Muito bem. Gabriela, alma. O bisavô dela, seu Manuel, espírito. Deu para entender? Acho que ela estava com medo de ter um espírito aqui do lado dela. Tem um encarnado do seu lado, tem outro atrás, tem um aqui na sua frente. Ele virou para mim e disse, muito bom, muito bom. Por que você não escreve um livro sobre isso? E nós estamos escrevendo o livro agora. É isso? Está marcado, dia dizendo... Já está assinado o contrato? Já devolveram? Então tem que esperar devolver. A semana que vem a gente fala. Muito bem. Então nós estamos trabalhando em cima disso. Vamos lá, vamos. Ele pega 30 frases, André Luiz. E cada uma das frases composta de 2 palavras. Cada frase composta de 2 palavras. Por que 2 palavras? Uma precisa de ser um verbo. Se você não colocar um verbo na frase, a frase fica desprovida de movimento, de compreensão. E mais um recurso. Ora é um substantivo, ora é um adjetivo, ora é isso, ora é aquilo. Nós já vimos algumas. Eu vou en passant, então, para ver se a gente consegue estudar 5 hoje. Ajude sempre. Sempre, Falcone, sempre. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer situação. A frase número 2, não tema. Não tema o quê? Não é não teima. Fulano está teimando muito. Não tema. Tema vem de temor. Coragem. Coragem. Até com assombração? Até com assombração. Uma trabalhadora da casa, certa vez numa reunião, apareceu um espírito e disse para mim, eu sou o pai dela. E eu disse, como é que eu vou saber se é ou se não é? Ele virou, parou e disse assim, diga a ela que assombração, assombração. Nós estávamos estudando sobre espíritos, quem tinha medo de assombração, quem tinha medo de aparição de espírito. Aí eu disse para ela, fulana, tem um espírito aqui ao lado e mandou te dizer uma frase. Ele está acompanhado de um sacerdote, assim, 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 e mandou te dizer uma frase. E ela perguntou, o que que é? Ele manda te dizer que assombração, as sombras são. Ela deu um grito e disse, papai, desde criança ele brincava com a gente, quando a gente falava que tinha medo de espírito, de assombração, ele usava essa frase. Então os espíritos têm como se identificar, sem nenhum problema. Não tema. Não tema o quê? Aquilo que você teme. Quer ver? Tudo que você teme, você atrai. Vou fazer uma pergunta. As corajosas ou os corajosos, para responder essa pergunta, levanta a mão, se quiserem. Quem aqui tem medo de barata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde vocês estão, o que que aparece? Barata. Porque vocês atraem. Vocês já chegam olhando assim para os cantos. Nós temos uma trabalhadora da casa que tem medo de lagartixa, aquelas lagartixinhas de parede. Não falo quem é, nem que me corte a cabeça. É a Rosana de Giacomo. Então ela chega na casa e diz assim, tem uma lagartixa atrás do quadro. Eu digo, mas não tem. Ela sabe, ela vai ser médium assim, ela é uma médium lagartixal. Um dia ela chegou lá em casa, tem uma lagartixa atrás desse quadro. Eu falei, não tem. Eu fui lá e balancei. Quando eu balancei, caíram 2. Ela saiu pela janela. Pela janela. Isso chama-se, tem gente que tem médium é aquele que percebe os espíritos. Ela percebe lagartixa. Médium lagartixal. Mas, então, coragem. É isso. Diz ele, jamais desespere. Mas e se? Principalmente se. Principalmente se. Confiança. Seja confiante. Se você tivesse medo, você não ficaria sentado aqui debaixo de jeito nenhum. Aqui em cima nós temos uma viga, uma aqui e outra ali. Tem um caminhão de concreto aqui em cima.
5, 6 metros cúbicos de concreto em cima. Deixa eu até sair daqui de uma vez, chegar para cá. Não que eu tenha medo, mas só por garantia. Se cair, cai tudo. É isso. Como é que fica? Jamais desespere. Mas e se? Você que sabe, a vida é sua. Quem senta na cadeira de uma dentista tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem. Aprenda incessantemente. Eu costumo dizer na minha área profissional que velho é a pessoa que perde o interesse em aprender coisas novas. Eu já sei tudo. O que eu sei me basta. Não carece. Esse tal de não carece na roça tem um tal de não carece. Emburreceu. Emburreceu, fica velho. Então aprenda incessantemente. Tenha curiosidade. Catarina, você precisa aprender a mexer com o computador. Eu não, papai e mamãe vieram da Europa, vieram da Hungria, nunca puseram a mão no computador. Não precisa de viver com o computador. Envelheceu. Dona Catalina está jovem, lançando livros. E a Catarina está velha porque não quer aprender coisas novas. Eu estou usando a Catarina só como exemplo, que eu tenho liberdade para isso. Esse não é o caso da Catarina, por favor. Diz André Luiz em outro momento, pense muito, mas um pensamento ação. Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Não muda nada. É isso. Nunca mais falo mentira, acabou de falar a primeira. Então é um pensamento exequível, um pensamento de renovação, um pensamento de mudança. É isso. Muito cuidado com aquilo que a gente fala. E aí, nós vamos para... Isso nós fizemos num sábado aqui na FEAC. Já tem mais de um mês. Nós fomos para a segunda etapa, dia 11 de junho. E hoje nós vamos, então, para a terceira... Não. Aqui nós fomos para a segunda etapa. E na segunda etapa, medite mais. Aprendi com os espíritos. Quem ora, conversa com Deus. Quem medita, ouve a resposta. É isso. Deus não me escuta. Não, você que não tem ouvidos de ouvir. Precipitadamente dizemos que Deus escreve certo por linhas tortas. Mateus Fraga diz que não. Que Deus escreve certo por linhas certas, que a nossa miopia vê como tortas. Então, medite muito. Silêncio. Aprenda a fazer silêncio. Você tem 2 orelhas e uma boca. Para cada uma palavra, ouça pelo menos 2. Já é a recomendação de Buda lá atrás. Fale pouco. Descendente de Carucci com Falcone. Italiano já fala pelos cotovelos. Vocês imaginam como é que é. Só se amarrar a mão, a gente fica calado. Faz nada, mas se deixar a mão solta, fale pouco. Ditado popular do interior das nossas Minas Gerais. Quem conversa muito, dá bom dia até cavalo. Como é que fica? É um desafio. Convida André Luiz, retifique amando. Este amor aqui é mudando o comportamento. Senão eu estouro com a Regina. Digo, gente, estourei com a Regina. Regina, você me desculpa, eu fui grosso com você. Que isso, Falcone? Eu notei que você estava tenso. Eu saio dali e estouro com a Ângela. Dou um estouro com a Ângela. Aí, coloquei os pés pela mão. Ângela, você me desculpa? Claro, Falcone, não tem problema nenhum. Dou mais 2 passos, topo com o Oscar e atropelo o Oscar, passo de trator de esteira em cima dele. Oscar, pelo amor de Deus, eu não estou... Eu estou retificando, mas eu não estou amando, eu estou armando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Minha filha disse que eu não tenho nome, eu tenho verbo. Armando confusão, armando tempestade, armando chuva, armando cruz de madeira. Então é retificar amando, não armando. Retificar mudando o comportamento. Diz André Luiz, e nós já falamos, dirija equilibrado. Hoje nós temos uma campanha para isso. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E a meninada fica agora no... Não é no Face, não, naquele que manda mensagem curta, não. WhatsApp, no... Hein? Twitter. Sai da festa
E quem não está alcoolizado, ou melhor, quem está com mais consciência, vai na frente, para poder abrir caminho. Porque se a turma do bafômetro tiver, manda mensagem. E nós tivemos na cidade outro dia, um jovem que atropelou uma pessoa de madrugada. E houve, no atropelamento, ou no sinistro, né, houve uma morte. E aí, conversando com o pessoal depois e descobrindo as coisas, a turma tinha mandado o tal do Twitter, do WhatsApp, aí não sei como é que é esse negócio, e o camarada sabia que não tinha, naquele trecho, não tinha policiamento. O que ele fez? Pisou fundo. O companheiro de bicicleta atravessa na rua de madrugada e é atropelado. E como é que fica a situação? Eu virei para o jovem e falei, quem é que mandou a mensagem? Foi ele. Eu virei para ele e falei, você é coautor do homicídio. E o rapaz ficou de cabelo em pé. E não foi de gel, não. Foi das consequências. E a coisa está rolando por aí nos labirintos da madrugada. Então dirija equilibrado. Com equilíbrio, com prudência, com bom senso. Agora nós vamos entrar. Já são 8h30. Nós temos aí 5 pontos para abordar. A terceira etapa de hoje. Diz André Luiz, obedeça contente. Quem é que gosta de obedecer contente? A gente só passa a obedecer contente depois que a gente vira pai ou mãe. Dizem os pais, olhando para os jovens, só muda de endereço. Dizem os jovens, olhando para os pais quando conversam, só muda de endereço. Pai bom é o pai do meu colega, porque ele não me dá bronca. Mas o meu colega fala a mesma coisa a respeito do meu pai, porque o meu pai não dá bronca nele. Como é que fica a situação? Quem é que gosta de obedecer? Nós gostamos é de mandar, com raras exceções. Com raras exceções. Assim, nós temos que pensar. Obedecer o quê? Obedecer a consciência, se você está ancorado na lei. Porque o instrutor de autoescola, ele pode te ensinar a dirigir. O examinador, se responsável, pode te autorizar a dirigir, te dando uma nota que você consiga tirar a sua primeira carteira de motorista. Ou carta de motorista, como dizem os paulistas. Mas como vai dirigir? Isso é com você. Como é que nós ficamos? Na porta do meu local de trabalho, eu tive que infringir a lei. E coloquei em cima da calçada 3 pedaços de ferro. Na rua onde eu trabalho, várias outras residências já tinham. Eu esperei 5 anos. Pedi ao mesmo motorista, meu vizinho do prédio em frente, para não colocar o carro dele em cima da calçada. Porque ele mora do outro lado da rua, ele colocava o carro dele do lado de cá. E punha em cima da calçada e quebrava a calçada toda. Dizia, pode deixar, nunca me falou um palavrão, nunca foi sem educação, não pode deixar que eu vou parar. Mas no outro dia estava do mesmo jeito, até que ele comprou um caminhão basculante. E aí chegava de manhã, além da frente do meu trabalho, está toda atrabalhada com aquele caminhão, ele ligava o caminhão e acelerava, caminhão velho, 11, 13, e ele acelerava e enchia as salas de aquela coisa maravilhosa, aquela fumaça escura do cano de descarga. O que eu fiz? Infringi a lei, mas coloquei lá 3 ferros na calçada. Aí ele ficou bravo. Você não pode fazer uma coisa dessa comigo. Eu digo, é mesmo. Não é mesmo, não. É mesmo. Sorri e deixei. Obedeça contente. Não é isso? Durante 25 anos na FEAC, a nossa metodologia de trabalho criada na primeira semana, orientada pelos amigos espirituais, é, para você ser trabalhador da FEAC, você precisa frequentar um grupo de estudos ou uma reunião pública. E durante 25 anos foi mar de tranquilidade.
Há 2 anos, Mateus mudou a regra, orientando que, se no princípio da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel colocou que o centro espírita é uma escola de bênçãos, no final ele disse que é uma universidade do espírito. E se é uma universidade do espírito, nós precisamos de ampliar os conhecimentos dos trabalhadores. Ele já vem falando há mais de 5 anos que a reunião pública informa, mas é o grupo de estudo que capacita. Quem aqui tem formação, graduação superior ou técnica e que conseguiu essa graduação técnica ou superior, segundo grau ou nível universitário, ouvindo palestras sobre o assunto? Ah, você é dentista. Como é que você se graduou em dentista? Ah, eu ouvi um monte de palestras sobre odontologia. Você é advogado. Como é que você pegou sua OAB? Ah, eu ouvi um monte de palestras sobre direito. Foi assim? Foi assim? Não. Tivemos que sentar, queimar a pestana, como se dizia antigamente, e estudar muito. Para quê? Para aprendermos qual que é o limite de uma profissão, qual que é o limite de um trabalho. Como dirigir? Dirigir, diz atrás, com responsabilidade. Como é que nós ficamos? Obedeça contente. Você pode ir contra? Aí mudou-se a metodologia. Agora, para ser trabalhador na FEAC, há necessidade de frequentar um grupo de estudos. A diretoria aprovou, colocamos no estatuto tudo certinho. Um bando arrepiou e disse, não concordo. Ok, passa a ser frequentador. Ninguém é obrigado a ser trabalhador. Regina Pettermann é trabalhadora da FEAC há quantos anos, Regina? 24 anos. Ó, não concordo com essa nova metodologia. Ok, continua frequentando a casa como frequentador. Como frequentador, você tem todos os direitos. Como trabalhador, tem deveres antes de direitos. O empregado entra na empresa querendo saber dos direitos, não dos deveres. Por quê? Porque não gostamos de obedecer. Como é que fica a situação? Vamos lá, vamos. Não se queixe. Mas nem do que você está pensando. Nem fala, não, só pensa. Nem pensa, deleta. Não se queixe. Porque nós somos assim. Imagina se realmente São Pedro fosse o responsável pelo clima e pelas águas. Eu atendi durante muito tempo, já desencarnou há mais de 15 anos, um alemão que esteve na Segunda Guerra Mundial. Com 16 anos, acabaram os jovens de até 18 anos. Não tinha mais homem para mandar para a guerra. Hitler recrutou os de 17. Acabaram os de 17. Ele recrutou os de 16. E este homem, que mais tarde se tornou sacerdote, nós colocamos o pseudônimo nele de Padre Peter, em homenagem ao respeito, ao bom senso. Padre muito conhecido em Juiz de Fora, para quem tem relação com o catolicismo há mais de 20 anos. Este homem me disse, Falcone, eu fui para um campo de concentração russo. Ele trabalhava na trigonometria, que era descobrir pelas ondas de rádio onde estavam as posições inimigas, e ele foi para um campo de concentração russo. Fala-se dos campos de concentração nazista. Campo de concentração nazista perto de campo de concentração russo era hotel. Hotel. As coisas que ele contou foram assustadoras. E ele me diz, eu aprendi a não me queixar de nada, nem de ninguém. Nós vamos num outro sacerdote, num frei, chamado Francesco Bernardone. No nosso jornal Cari 9 vai sair uma reportagem em que ele é um dos personagens. E ele dizia para os fraters, para os irmãos da ordem franciscana, que em verdade, nós temos muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Só que a gente presta atenção nas coisas da reclamação. Nós esquecemos que a nossa palavra pode ser remédio. Muitos de nós utilizamos o aparelho fonador, a língua, como se fosse um punhal. Nós temos um defeito chamado visão microscópica. Olhamos para Miss Brasil e achamos um defeito. Olhamos para Jesus e achamos um defeito. Porque nós estamos com a ótica focados, procurando defeito. E diz o ditado popular, quem procura, acha. Quem procura, acha até chifre na cara de cavalo. Não tem, mas a pessoa começa a passar, peraí, tem um carocinho aqui, acho que é um chifrinho nascendo. Ele está procurando, quem procura, acha. Queixar de quê? É isso. E eu perguntei para o Padre Peter, ele esteve na Índia, esteve no Japão, rodou o mundo. Perguntei para ele, Padre Peter,
É só no Brasil que tem essa brincadeira de que São Pedro é o chefe do departamento de águas do mundo espiritual. Diz, meu filho, aonde eu passei, que tinha católico, trovejava, todo mundo falava, ê São Pedro, vem chuva. Vocês imaginam se São Pedro realmente fosse o responsável pelo departamento de águas do mundo espiritual? Quando chove, você quer calor. Quando faz calor, você quer chuva. Quando está seca, manda água. Quando manda água, você reclama. Não tem como agradar. Se a água do rio corre para baixo, nós reclamamos. Se a água do rio correr para cima, vai ter quem reclama. Se a água do rio parar, vai ter quem reclama. Nem Jesus agradou a todo mundo. É isso. Como é que fica? Assim, queixume só faz você ficar uma pessoa obtusa, enjoado. Ih, vem fulano lá. Vamos escorregar que esse aí é daquele que se a gente perguntar como é que vai, ele para contar. Só desgraça. E se por acaso você tenta vencê-lo e diz para ele, diz assim, como é que está? Se ele perguntar primeiro, estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça? Dor de cabeça foi a que eu tive ontem. Ele conta uma dor de cabeça maior do que a sua. Ele tem sempre que ser aquele que carrega a medalha de honra ao mérito da desgraça. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados não, sorria, você está sendo filmada. Diz André Luiz, siga adiante. Por quê? Nós temos mania de parar para ver o que não é da nossa conta. Quer um exemplo? Minha filha trabalha no resgate. Ela diz, pai, só não calculo o aperto que a gente passa com os motociclistas, com os ciclistas e com os motoristas. Eles querem parar, tirar foto do sinistro, quanto mais sangue melhor, para poder postar e ser ele quem postou. Como é que fica? É isso. Há pouco tempo nós estávamos indo proferir uma palestra em Santos Dumont e aqui na rodovia, antes de Santa Cruz, antes do Ceasa, deu um acidente. Eu estava indo numa velocidade, eu vi o acidente diminuir a marcha. De repente, se eu não tivesse diminuído a marcha, teria dado um outro acidente, porque o carro na frente, quando viu o acidente, deu uma freada e parou de uma vez só em cima da pista, que já estava reduzida. Eu freiei, o carro de trás rangeu os freios, chiou e quase que me esbarrou. Eu seria julgado em cima do carro da frente. Simplesmente pela curiosidade de parar para ver coisa que já tinha polícia rodoviária, o resgate já estava lá, então não tinha nada que parar. Mas tem que vir para dar notícia. Somos aqueles que queremos contar a última fofoca, a última coisa. Como é que nós ficamos? Siga adiante. Para frente e para o alto. É isso? Nós temos que ter essa mania de parar para observar aquilo que não é da nossa conta. Adiante, avante, para frente e para o alto. Você merece. Você merece. Parar, ferramenta que para, diz o ditado popular. Enferruja. Em compensação, tem aqueles que querem viver a vida hoje. Nós sabemos que sedentarismo é porta aberta à doença. Mas cuidado, há um princípio na filosofia chinesa que diz: quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa na vida. Há aquelas pessoas que partem para esportes radicais. Outro dia eu recebi um vídeo, porque agora eles colocam a filmadora no capacete, colocam a filmadora embaixo, na roda, como é que chama, do garfo embaixo, 2 filmadoras, coloca a filmadora para tudo quanto é lado. Eu vi um camarada fazendo uma trilha e descendo num lugar de bicicleta. Como é que chama? Tem um nome, essas trilhas radicais dentro do mountain bike. André, como é que é? Você sabe? Downhill, esse negócio aí. Gente, nem Jesus Cristo em pensamento de dia com sol quente passava ali com os 12 apóstolos. E o cara descendo de bicicleta, André, e pedalando. Eu não digo que o André faz isso de jeito nenhum, que o André é um rapaz ajuizado. Ele faz pior, né, André? Como é que é? Faz ou não faz? De vez em quando, né? Só de vez em quando. Um dia sim, o outro também. Gente,
O Armandinho virou para mim e falou assim, viu o vídeo que eu mandei para o senhor? Eu falei, comecei. Não, mas do meio para frente é que fica bom. Eu falei, não aguentei chegar nem num terço do negócio. Foi me dando um frio no estômago, um mal-estar. O cara está seguindo para frente, mas está seguindo para frente e para baixo, na lei da gravidade. Se cair, não aproveita nem o perispírito. Agora, mestre Shin me disse, meu filho, isso é um excelente tratamento de desobsessão. Eu falei, Um dia eu passei na cidade, estava na porta de uma igreja lá. Hoje, sessão de desencapetamento. Eu falei, opa, tem um pessoal, uns amigos meus que eu vou mandar para cá. Inclusive, eu seria o primeiro da fila, né? Aí ele falou assim, lembra daquela placa da sessão de desencapetamento? É a melhor coisa que tem. Eu falei, por quê? Ele falou, não vai nem o guia, nem o obsessor junto. Desce tudo, fica lá no fim. Se chegar alguém vivo, bem. Nem o guia, nem o anjo da guarda do camarada vai. Ele é a bike. Então, siga adiante com prudência, para cima. Porque se for pedalar ali, ninguém consegue passar pedalando. Juízo só faz bem. Repare além. Para de reparar aqui. Tenha uma visão de águia. Veja a paisagem. Quando quiser ver a flor, para e examina a flor. Mas procura ver além daquilo que os seus olhos estão captando rapidamente. Certa vez, um grupo de colegas estavam aprontando uma e me convidaram. Vamos, Falcone. Eu disse, como diz, eu estou tentado a ir. Mas tem duas palavras que eu aprendi com os amigos espirituais. Eles perguntaram, quais são as palavras? Eu disse, e depois? Eles disseram, não, nós vamos fazer o serviço bem feito, ninguém vai descobrir. Eu digo, mas nós sabemos que fomos nós que fizemos. Não vai dar escândalo. Eu falei, escândalo não é o povo saber. Quando o povo sabe, até que é bom que já começa a acertar as contas de uma vez. Como é que fica a situação? Tem gente que acha que se fizer bem feito e ninguém descobrir, tudo bem. Escândalo é quando o povo descobre. É quando cai na boca alheia. Nós temos que ter cuidado. Repare além. O que mais que vem de consequências depois? Porque é lei de ação e reação. Livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Como é que fica o nosso comportamento conjugal? Como é que fica o nosso comportamento como solteiros? Como é que fica o nosso comportamento com comprometimento? Como é que tem relacionamento sem comprometimento? Tem, Falcone, o ficar. Ficar é prostituição. Ficar é muito interessante quando é o meu filho ficando com a sua filha. O cara é macho, você viu, ficou com 4 na festa. Agora, quando é o seu filho ficando com a minha filha, dá vontade de... se não tivesse Ceresp, dá vontade de matar, picar em pedacinho. Como é que fica? Só que ambas as partes estão cedendo a comportamentos inconvenientes sem pensar no depois. Sem pensar no depois. Por isso, repare além. Como é que fica além de hoje? Mas eu sei lá se eu vou ter outra oportunidade. Vai ter, querido, tem a eternidade. Se você acha que não vai ter outra oportunidade de ter uma experiência tão prazerosa quanto aquela, é porque você não crê na eternidade. O berço, a maternidade, o parto, não é a porta de nada. O túmulo não é a porta de nada, a não ser a porta de entrar na vida biológica e sair da vida biológica. Mas não tem como sair da vida. Porque na minha outra vida na França, quando que foi sua outra vida? João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Seja como espírito, seja como alma, estamos mergulhados na vida. Não importa. Então eu não tive outras vidas.
Uai, Falcone, você não acredita em reencarnação? Eu tive outras reencarnações, eu tive outras vivências. Mas e a terapia de vidas passadas? Nome dado por 2 psicólogos dos Estados Unidos, que não tem compromisso com doutrina espírita. Mas a doutora Júlia Pietro Pérez, que trouxe eles ao Brasil, capacitou-se, graduou dezenas e dezenas de médicos, psicólogos e outros profissionais, ela mudou o nome para terapia de vivências passadas. Eu não tive outras vidas, porque senão a gente fica muito preso a essa situação que não fui eu. Eu vou contar para o pessoal o que você aprontou a semana passada. Falcone, pelo amor de Deus, stop, para, não conta. O povo não pode saber o que eu fiz a semana passada. Ó, eu vou contar para o pessoal o que você aprontou há 300 anos atrás. Ah, pode contar. Porque não era eu, era outra vida. Querido, amanhã de hoje, a semana passada, 300 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, estão conectadas à mesma pessoa. Como é que faz? Como é que fica? É isso? Então, nós precisamos tomar consciência disso. Nós estamos na Terra numa jornada de aprendizagem. Precisamos reparar mais onde colocamos o nosso pé e a direção em que estamos indo. Emmanuel disse, numa caminhada de 1000 passos, quem deu 1 passo já venceu parte da caminhada. Eu fiz uma pequena correção. Numa caminhada de 1000 passos, porque ele deixou embutido. Mas tem hora que a gente quer dar uma de sonso. Numa caminhada de 1000 passos, eu estou aqui, o meu destino é chegar naquele relógio. Quem dá 1 passo já venceu parte da caminhada. Eu acrescentei, quem dá 1 passo na direção certa. Porque eu estou aqui. Se eu der 1 passo para a esquerda, ou se eu der 1 passo para trás, eu não diminuí a distância, posso até aumentar. Eu pergunto, nós estamos dando passos na direção certa? Se está na nossa consciência o que é certo e o que é diferente de certo? O que é bom para nós e o que não é bom para nós? Será que nós estamos caminhando na direção certa? Diz André Luiz, mais um telegrama. Veja longe. Viva o dia de hoje. Mas procure programar o seu futuro. Mateus Fraga psicografou por nosso intermédio numa mensagem. O passado é intocável, porém reparável. Eu fui infeliz com você a semana passada. Eu posso chegar hoje, pedir desculpas e justificar-me. E lavamos a alma. O passado é intocável, porém reparável. Quando? Hoje. O futuro é intocável, você não consegue colocar o dedo no amanhã. Mas o futuro é programável. Eu posso colocar na minha agenda, dia 7 de setembro eu vou proferir uma palestra em Além Paraíba. Eu posso programar. Agora há pessoas que é assim, marca o concurso, para daí a 2 meses, ele entra em crise hoje. E a crise, em relação ao volume do que tem que estudar, não deixa aprender coisas novas e começa a deletar tudo que ele já estudou até hoje. Nervosismo, tensão, ansiedade são inimigos de quem quer ampliar os horizontes da inteligência. Veja longe. Faça a programação, mas é o próprio Cristo que diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia já basta o seu trabalho. Algumas traduções traduziram como mal, a cada dia já basta o mal. Então a nossa vida é uma vida de maldades? A cada dia já basta a sua cota de trabalhos. Como é que faz? Há pessoas que no pão nosso, quando pedem o pão de cada dia, dizem assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Hoje e o de sempre. Ele quer o pão do resto dessa encarnação hoje. Amanhã ainda dá para comer, fazer uma torradinha. Depois da manhã dá para amolecer num pouquinho de água.
Daqui a 3 dias não dá mais. Nicole, você já vai embora, Nicole? Nhom, 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 acordou. Dá vontade de roubar, mas dá uma encrenca tão grande que você não pode nem imaginar. Veja longe. Procura criar uma projeção do seu pensamento. Jesus diz, vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que Jesus quer dizer com isso? Mudar as montanhas de fora? Não, mudar as montanhas de dentro. Então vamos pensar nisso. Existe na sua mente, na minha mente, na nossa mente, um poder pensante e atuante extraordinário. E provavelmente estamos usando menos de 5% do nosso potencial. Com menos de 5% já fomos na Lua, já colocamos o telescópio Hubble no espaço, já implodimos o átomo, já implodimos Hiroshima e Nagasaki, fizemos tantas coisas certas e tantas coisas desacertadas. Como é que faz? Nós temos que pensar nisso. Então, dentro das nossas mãos, dentro de cada célula nossa, existe um foco de luz. Deixai brilhar a vossa luz. Olha lá, podemos abrir as nossas mãos. Quando nós recebemos o passe, diz André Luiz que passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Por que está alterando o campo celular? Qual que é o elemento mais fácil de ser magnetizado na Terra? Água. H2O. Mas não é aquele que registraram a marca, não. Água. Refrigerante criado por Deus. Ok? Muito bem. Água é o elemento mais fácil de ser magnetizado. E aí o que acontece? Quando aplica-se o passe, uma pessoa com a minha biologia, mais ou menos 70% do meu corpo, o peso na balança é água. Aqueles que já são mais rechonchudos, passam para 72%, 73%, 74%, 75%. Então, quando você recebe um passe, é magnetizada a água dentro do seu corpo. Por isso é que quando você bebe água fluidificada, como diz o povo da roça, não tem que tomar um balde de água fluidificada. É um copinho deste tamanhozinho. Aquela água é impregnada de recursos magnéticos superiores e quando você bebe, ela incorpora, ela altera toda a sua morfologia aquosa, vamos assim colocar. E se você mantém um padrão de pensamentos, isso se manifesta continuamente por vários dias. E você pode levar água fluidificada para casa para de vez em quando tomar um pouco mais. Agora, se pisamos do lado de fora do centro e já começamos a fazer fofoca, comentários inconvenientes, nós mudamos a polaridade do nosso pensamento. E aí, modificamos toda a nossa estrutura. Pensa nisso. Como mãos de luz, como mãos terapêuticas, Jesus curava de 3 maneiras: com a imposição das mãos, com o verbo e com o olhar. E uma 4ª maneira que Jesus curava, à distância. Quem lembra da cura do servo do centurião? Ele diz, meu servo está doente. Vamos até a tua casa para que eu possa curá-lo. Não é necessário. Eu tenho homens sob minhas ordens. Eu ordeno, eles cumprem ordens. Eu recebo ordens dos meus superiores. Eles mandam as ordens e eu as cumpro. Eu sei que tu tens a teu serviço legiões de servos. E se tu ordenares, eles poderão ir até minha casa e curar o meu servo. Jesus diz, vá. Vira para os discípulos e diz, em toda Israel jamais eu vi fé como a deste homem. Ele não era hebreu. Era um estrangeiro, era um gringo. E tinha mais confiança em Jesus do que a maioria dos seus pares. Ele olha e pela posição do sol, ele sabe a hora. Cavalga e quando está chegando em casa, vem ao encontro dele os outros servos dizendo, ele foi curado. E ele perguntou, a que horas? Eles disseram a hora, era a hora que Jesus havia dito. Então nós temos que pensar nisso.
Quem comer do pão que eu distribuo, beber da água que eu distribuo, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amo. A palavra de Jesus está no Novo Testamento. Este amor incondicional que cobre a multidão dos nossos pecados. Amor de mudança de comportamento. Não basta vir ao centro espírita. Espiritismo não é doutrina salvacionista. Vem para o centro espírita que você está salva. Tá não, querida. Vem para o centro espírita que você está salvo. Tá não, querido. Ah, vem para a FEAC. A linha na FEAC é mais forte. Cadê o Camil? O Camil frequenta o Garcia quarta-feira, dirige o coral. Os guias daqui são mais fortes do que os guias lá do Garcia. Os guias daqui são mais fortes do que os guias da Casa Espírita. Vem para a FEAC, que aqui é um centro forte. Deve ser um centro de gladiador, de quebrador de pedra britada, né? De pedra marroada, alterofilista. Não é essa a força. Espiritismo é doutrina de informação, de capacitação. Como é que você vai usar o espiritismo ou não? É situação sua. Por isso, nós aconselhamos que se você não tem, adquira o livro Agenda Cristã e leia de fio a pavio. Estuda, reestuda. E analisa bem a lição número 5, que é medicamentos evangélicos. É um presente para que nós possamos, através do Cândido Francisco Xavier, entrarmos no pensamento do senador Públio Lentulus, através do trabalho dessas duas criaturas, Chico Xavier e Emmanuel, entendermos melhor todo o trabalho de Allan Kardec. E com a soma dessas 3 partes, abrirmos as portas do nosso coração, do nosso sentimento, para que ele, Jesus, o mestre de todos nós, possa realmente encontrar abrigo em nossos sentimentos, em nossos comportamentos, em nossas ações. Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Não temos como atender a todos os convites. Vários companheiros são expositores na FEAC e não tem como viajar. A partir do dia 1º de junho, começamos 21 novos programas na Rádio Evoluir. Nós já temos 38 programas feitos pela equipe da Web Rádio Evoluir. Ainda transmitimos alguns de fora, mas cada vez o espaço torna-se mais ocupado pelo trabalho da casa. Assista não, ouça, divulgue o trabalho da Rádio Evoluir nas suas redes sociais, no trabalho do bem. A FEAC merece, todos merecem, você merece e Jesus agradece. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas em meu nome para a prática do bem, eu estarei entre elas. Façamos o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Falcone, eu não sei como é que faz o culto. Desce, vai na livraria, pega na equipe da livraria um livreto. 0800, de graça. Como fazer o culto do Evangelho no lar? Eu não sei, alguém da FEAC vai na sua casa, faz o primeiro, te ensina como é que é. É só não morar onde o Judas perdeu as botas, nem onde ele perdeu as meias, que é muito longe. É isso. Vamos convidar Jesus a visitar o nosso lar pelo menos uma vez por semana. Faça orações diuturnas, pelo menos ao levantar e pelo menos antes de deitar. Faça leituras edificantes. Eu sou leitor de romance, adoro Morro do Escorrega, lá vai um. A Fazenda da Porteira que Rangia. É claro que eu estou inventando nomes para não ficar dando indiretas. Antes ler romance do que não ler nada. Não é isso? Mas água com açúcar nem remédio mais é. Porque já sabemos que estamos comendo muito açúcar embutido em outros alimentos. Procure coisas consistentes, alimentação saudável. Leia Kardec. Comece pelo começo, comece com Allan Kardec. Eu leio e não entendo. Vem para o grupo de estudos. Na mensagem que você recebeu, na página número 2 do nosso jornal, tem aqui 31 grupos de estudos. Só não aprende Espiritismo na FEAC quem não quer. Temos um grupo de estudos da Revista Espírita, toda quarta-feira às 20h15. Capítulo por capítulo de
todas as edições da Revista Espírita. Não é isso? Então, vamos utilizar esse potencial. Agradecendo a presença, o carinho, a atenção de todos, a educação em nos tolerar durante cerca de 60 minutos, rogamos a esse Jesus, este amigo e companheiro de todos nós, que possa abrir a sua, a minha, a nossa mente, para que da doutrina espírita semente possa se instalar no nosso coração. Essas energias novas de fraternidade, seja qual seja a sua idade, seja aqui em Juiz de Fora, seja em qualquer outra cidade pelo mundo afora, para que possamos, da nossa Juiz de Fora, fazermos uma plataforma de estudo, de renovação, de integração, de modificação dos nossos valores, para que possam em nós aflorar outros pendores e juntos tenhamos condição de nos tornarmos criaturas do bem. De retorno ao lar, que todos possamos levar essas vibrações de paz, para que juntos, transformando-nos, transformemos o ambiente doméstico e a toda a nossa sociedade. Estudemos mais, oremos sempre, vibremos uns pelos outros. Que assim seja. Muito bem. Amanhã é a 5ª terça-feira do mês. Quando acontece isso, não temos reunião especial às 18h30. Na primeira terça-feira do mês, que é a semana que vem, reunião de entes queridos. Na segunda e na quarta, GVV. E na terceira, reunião de saúde e autoconhecimento. Nessa quinta-feira, quem vai falar para nós é a nossa companheira Jussara Goretti, lá do ID, Instituto de Difusão Espírita. O tema é livre. Neste sábado, quem vai falar para nós é o nosso companheiro José Passini, ex-reitor da UFJF. Ele que é trabalhador dos Espíritas Garcia. Curso básico de doutrina espírita em 10 aulas, começando dia 16 de agosto, que é o dia da reunião de trabalhadores voluntários ativos no bem, não é isso? E das 18 horas às 19 horas. As demais aulas começam às 17h30. Quem vai falar para nós no dia 16 é a nossa companheira de Lavras, Angélica Maia. Então, todos os trabalhadores voluntários estão convocados. Quem não puder comparecer na primeira chamada, tem a segunda chamada na mesma semana, logo em seguida. Nós vamos apagar as luzes, vamos entrar no ambiente da segunda parte, na continuidade dos tratamentos espirituais. Quem for receber passe, permaneça sentado. Quem estiver bem e não precisar do passe, for levantar, nós pedimos para ficar mais alguns minutos, faça mais uma oração. Dezenas, centenas, milhares de pessoas estão precisando da sua oração. E nós pedimos a quem for ficar até o final que permaneça em silêncio. Temos o trabalho da psicografia, temos o trabalho do passe, de sustentação e a continuidade dos tratamentos espirituais. Quer apagar a luz para nós, fazendo favor, seu Dutra? Isso. Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade da reunião nessa noite. Embora o clima lá fora, a vontade de aquecer-nos em espírito e fazermos a doutrina espírita, essa fonte inesgotável de energia que nos fortaleça, que nos sustente, que nos ajude a reclamarmos menos, a agradecermos mais, a dirigirmos com responsabilidade, a avançarmos para frente e para o alto, prestando atenção onde colocamos cada pé, em cada passo da jornada. Abençoe também os nomes anotados pelos plantonistas do SOS Preces nas últimas horas, nos últimos dias. Os nomes que deixamos anotados lá embaixo na recepção. Abençoa, Jesus, as pessoas que gostaríamos que estivessem conosco, parentes, amigos, e que por algum motivo não puderam ou não quiseram comparecer. Vibramos em favor daqueles que trouxermos à tela dos nossos pensamentos, nestes próximos minutos de oração. Encarnados ou desencarnados, onde estejam. Abençoados sejam pelas falanges do bem, pelas equipes socorristas. Dando graças a Deus,
contando com o silêncio e a oração de cada um, passamos a segunda parte das tarefas da noite, rogando que permaneças conosco, amigo querido, que assim seja.